técnico à primeira vista, mas na verdade é quase um plano de batalha. Um plano de batalha, gostei da analogia. É isso. O inimigo são bactérias, o campo de batalha é a sala de cirurgia e as armas, claro, são os antibióticos. A gente vai analisar um protocolo de um hospital, o plano deles para vencer essa guerra antes mesmo dela começar. É a tal da antibiótico profilaxia cirúrgica, ou APC. E essa metáfora é perfeita, sabe? Porque a infecção do sítio cirúrgico, a infecção que acontece ali no corte, é um dos maiores desafios da medicina. Um adversário perigoso. Muito. Pode causar um sofrimento enorme para o paciente, mais tempo de hospital e até coisas piores. Então esse protocolo não é só um monte de regra. É, assim, o resultado de décadas de ciência transformado num guia prático para a gente usar nossas armas do jeito mais eficiente possível. Exato. E o que eu achei mais incrível nesse documento é que ele resume tudo em 3 regras de ouro. Se o hospital acerta nisso, a chance de infecção cai drasticamente. 3 pilares, né? Isso. O primeiro é o timing, o momento exato do ataque. O segundo é a dose, a força. E o terceiro, que para mim é o mais curioso, é a duração, que é saber a hora de parar. Vamos começar pelo timing, que talvez seja o mais crítico de todos. A lógica é muito elegante, na verdade. Você precisa da maior concentração do remédio no tecido, bem ali onde o bisturi vai entrar, no momento exato do corte. Tipo, sincronia total. Pensa assim, é como posicionar os soldados na linha de frente 1 minuto antes da batalha. Se chegarem muito cedo, eles se dispersam. Tarde demais, o inimigo já entrou. E o protocolo é específico nisso, né? Muito. Para antibióticos como a cefazolina, que são os mais comuns, a infusão na veia tem que começar e terminar dentro de 60 minutos antes do primeiro corte. 60 minutos é uma janela bem apertada. É sim. E para outros, tipo a vancomicina, que é uma molécula maior, mais lenta, essa janela aumenta para 120 minutos. O fascinante é isso, a farmacologia ditando o ritmo da sala de cirurgia, sabe? Totalmente. O sucesso da operação começa muito antes do cirurgião pegar o bisturi. Exato. Peraí, isso me leva ao segundo pilar, o da dose. Tem um detalhe aí que me pegou de surpresa. O documento fala em repiques, em doses de reforço no meio da cirurgia. Ah, sim, os repiques. Quer dizer que o antibiótico que foi dado no início pode simplesmente acabar no meio do caminho? A proteção tem um prazo de validade em horas? Exatamente essa é a ideia. Tem sim um prazo de validade. O nosso corpo está o tempo todo trabalhando para eliminar o medicamento. Entendi. E o protocolo define 2 situações principais para esse reforço de tropas. A primeira é o tempo. Se a cirurgia passa de um certo limite, que na prática dá umas 4 horas para a cefazolina, a concentração do remédio no tecido cai muito. Aí precisa de um repique. Precisa de um repique. E a segunda situação? A segunda é perda de sangue. Se o paciente sangra muito, tipo mais de 1,5 litro, ele não está perdendo só sangue. Ele está perdendo o antibiótico que estava circulando ali. Nossa, faz todo sentido. É como se parte do exército fosse levado embora. Isso. E aí é obrigatório fazer um repique para restabelecer a proteção. Geralmente com metade da dose inicial, o que já é suficiente. Entendi. Timing, dose e, por fim, a duração. O documento é super enfático nisso. A profilaxia não deve passar de 24 horas. Na maioria dos casos, é até a dose única. Aham. Por que essa regra tão rígida? A intuição diria que, sei lá, quanto mais tempo de antibiótico, mais proteção, né? Pois é, e essa é uma das maiores quebras de paradigma da medicina. A gente descobriu com muita pesquisa que continuar o antibiótico por 48, 72 horas não diminui o risco de infecção. Não ajuda em nada. Não. A janela de perigo mesmo, de contaminação, é durante a cirurgia. Se as bactérias não entraram ali, a chance de entrarem depois é mínima. Manter o antibiótico por via das dúvidas não só não ajuda, como causa um dano enorme. Que tipo de dano? O dano de criar superbactérias. Cada dose desnecessária é um treino para as bactérias que vivem no nosso corpo e no hospital. Elas aprendem a resistir. Ah, resistência bacteriana. Exato. Então, parar o antibiótico em 24 horas é um ato de responsabilidade com a saúde de todo mundo. É a nossa parte para evitar um futuro onde nenhuma arma funciona mais. Esses 3 pilares parecem tão lógicos, né? Quando a gente para pensar.
Mas aí eu me pergunto, no caos de um centro cirúrgico, como se garante que isso tudo seja seguido? O protocolo fala sobre isso, e é a parte da engenharia de processos. A teoria só funciona se a prática for à prova de falhas. Certo. E o documento destaca uma solução que é uma sacada genial de tão simples: incluir o antibiótico no kit cirúrgico. Como assim? Quando a farmácia prepara o material para uma cirurgia, ela não separa só os fios, as gases. Ela já inclui o frasco do antibiótico certo, na dose certa para o peso do paciente. Ah, então eles tornam a decisão correta a decisão mais fácil. O antibiótico já está ali na mão da equipe na hora certa. Exatamente, você desenha o sistema para ser muito difícil fazer a coisa errada. E isso leva a outra ponta, a medição. Para saber se o plano funciona, você precisa de dados. Os registros. Isso, o protocolo exige o registro dos tempos críticos. Hora que a infusão começou, hora que a incisão foi feita, se teve repique. Imagino que não seja só burocracia. De jeito nenhum. Isso alimenta o painel de controle do hospital. Eles ficam de olho em 3 indicadores principais. Primeiro, a taxa de administração no tempo certo. Segundo, a adesão à escolha correta do antibiótico. E o terceiro? O terceiro é a adesão aos repiques. Nas cirurgias longas, o reforço foi feito. Isso cria uma cultura de responsabilidade e mostra que tudo depende de uma coreografia perfeita entre cirurgião, anestesista, enfermagem e farmácia. Que história. Isso mostra como não tem muita margem para erro. Então vamos para as armas em si. Como a equipe escolhe o antibiótico certo para cada batalha? O protocolo simplifica isso, né? Sim, ele agrupa as estratégias em 3 categorias, como se fossem 3 planos de ataque padrão. A categoria 1 é assim o pão com manteiga da profilaxia. A arma de escolha é a cefazolina. E ela é usada onde, principalmente? Em cirurgias limpas, como maneirocirurgia, ou potencialmente contaminadas. Basicamente, quase tudo que não envolve intestino grosso. O alvo aqui são as bactérias da nossa própria pele, como estafilococos. Ah, então cirurgia ortopédica, cardíaca, plástica, cesárea. A grande maioria. E o protocolo tem uns detalhes bem interessantes. Numa cirurgia ortopédica com prótese, a profilaxia dura 24 horas. Se for sem prótese, é dose única. Olha só. Eles associam outro antibiótico, a azitromicina. Entendi. Categoria 1 é para o inimigo mais comum, da pele. E a categoria 2? A arma muda para cefoxitina. Por quê? A mudança acontece porque o campo de batalha mudou completamente. A categoria 2 é para cirurgias que entram no intestino grosso, ou cirurgias bariátricas. E ali, o tipo de inimigo é outro. Não são mais as bactérias da pele. De jeito nenhum. No intestino, você encontra umas tropas de elite do mundo bacteriano. São as bactérias gram-negativas e principalmente as anaeróbias, que não precisam de oxigênio. Nossa, é outro universo ali dentro. É. E a cefazolina é inútil contra elas. A cefoxitina, por outro lado, é a arma projetada para esse tipo de inimigo. E um detalhe, o repique dela, se precisar, é a cada 2 horas, não 4. É mais rápido. Entendi. Armas diferentes para inimigos diferentes. E a categoria 3? O protocolo reserva a cefuroxima para ela. Que tipo de cenário exige essa arma? A categoria 3 é para as batalhas de altíssimo risco. A gente está falando de cirurgias cardíacas em alguns contextos e, principalmente, transplantes de fígado e de rim. Os casos mais complexos. Isso. Nesses pacientes, o sistema imune já está mais fraco, o procedimento é gigante, a cefuroxima oferece uma cobertura um pouco mais ampla. É como uma artilharia mais pesada. E aqui também tem aqueles detalhes de precisão, né? O documento falava algo sobre a cirurgia cardíaca. Sim. Em cirurgias que usam a máquina de circulação extracorpórea, aquela máquina coração-pulmão, o protocolo é claro. Assim que o paciente é desligado da máquina, ele precisa de um repique. Por quê? Curso imediato para a proteção voltar ao normal. É um nível de detalhe impressionante. Mas a gente sabe que na vida real nem tudo segue o roteiro. O que o protocolo diz sobre as situações onde o plano precisa ser adaptado no meio do caminho? Ele prevê esse cenário sim. Por exemplo, um paciente que já chega no hospital colonizado por uma bactéria multiresistente. A profilaxia padrão pode não funcionar. Um inimigo com armadura? Exato. Aí a escolha da arma tem que ser personalizada, com a ajuda do infectologista. Ou então, uma cirurgia que começa limpa, mas no meio o cirurgião encontra pus. A batalha muda de figura.
deixa de ser prevenção e vira tratamento. E o documento destaca alguns campos de batalha bem difíceis, como fraturas expostas. Sim, fratura exposta é um caso à parte, porque por definição o campo já foi invadido, o osso rasgou a pele, teve contato com o ambiente, a contaminação é certa. Então a lógica é outra. A lógica é outra. A profilaxia é obrigatória e mais longa, pode ir até 72 horas, e a arma varia. Fraturas mais leves usam cefazolina. As mais graves, com muita sujeira, já partem para uma arma mais potente, a ceftriaxona. E a urologia? O protocolo fala disso também? Porque a gente sempre ouve falar de resistência nessa área. Totalmente. O documento aponta para crescente resistência às fluoroquinolonas, que eram muito usadas. Para biópsias de próstata, por exemplo, que tem um risco alto de infecção, a recomendação mudou. Agora, a primeira opção é a amoxicilina com clavulanato. Então o protocolo tem que estar sempre se atualizando? Tem que ser um organismo vivo, que se adapta ao mapa de resistência das bactérias, que muda o tempo todo. Analisando tudo isso, fica claro que a prevenção de infecção não é só dar um antibiótico para garantir, é usar uma ferramenta poderosa de forma cirúrgica mesmo. Essa é a melhor definição. É uma ciência de precisão. E o sucesso, como o documento mostra, não depende de um ato isolado, mas de um sistema. Cada detalhe, desde colocar o remédio no kit até registrar os horários, contribui para proteger o paciente e, ao mesmo tempo, proteger o futuro dos antibióticos para todo mundo. Isso nos deixa com uma última reflexão. O documento detalha com uma precisão incrível as ações que o hospital precisa tomar. Mas e o paciente? Qual o papel das condições da própria pessoa nisso tudo? E essa é a fronteira do conhecimento. Estamos começando a entender melhor o papel do microbioma do paciente, da nutrição. No futuro, será que protocolos como este vão incluir diretrizes para otimizar a saúde do paciente antes mesmo dele chegar no hospital? Seria um novo pilar de prevenção. Exatamente. Talvez o próximo grande avanço não esteja num novo antibiótico, mas em preparar melhor o terreno antes mesmo da batalha começar.